Olá! No vídeo aula de hoje falaremos sobre carência junto à Previdência Social. O artigo 28 do Decreto 3.048, ele diz exatamente quando é que começa a contar a carência. Então veja bem, o empregado e o trabalhador avulso na data da filiação junto ao regime geral de Previdência Social. Então veja bem, o empregado normal é um contribuinte conhecido de todos, o trabalhador avulso nem tanto, porque ele é da área portuária e ele é vinculado a um órgão gestor de mão de obra. Então, para esse empregado, o trabalhador avulso é quando ele se filiar à Previdência Social. A filiação do empregado normal, através da empresa, através do vínculo com a empresa, e o trabalhador avulso do vínculo com o órgão gestor de mão de obra. No doméstico e o contribuinte individual e o facultativo, a primeira contribuição em dia. Então não se esqueça que para início de carência, o doméstico, contribuinte individual e o facultativo, primeira contribuição em dia. Então não adianta pagar em atraso que você vai contar o efeito de carência somente a primeira contribuição em dia. Parágrafo 1º diz para o segurado especial que não contribui para a Previdência Social, o segurado especial ele tem essas duas condições. Ele pode contribuir para a Previdência Social como contribuinte individual ou não contribuir. Se ele não contribuir, ele tem todos os direitos relativos à Previdência Social, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, para ele é considerado a partir do efetivo exercício da atividade. Quando ele entrou na terra, por exemplo, para cultivar, para o sustento de sua família, a partir dali inicia a carência dele mesmo, ele não existindo contribuição. Alguns benefícios dependem de carência, outros não necessariamente. Então veja bem, nós temos na Previdência Social benefícios que dependem de carência e outros que independem de carência. Os que não dependem de carência necessariamente têm que ter qualidade segurada, ou seja, tem que estar contribuindo para a Previdência Social ou ter contribuído um dia e não ter perdido essa condição de segurado. Então o artigo 29 do mesmo decreto ele diz assim, depende de contribuição, depende de carência, os seguintes períodos. Vamos lá. Então, 12 contribuições sem perder a qualidade segurada por auxílio-doença e para aposentadoria por invalidez. Então, a regra é, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, o segurado tem que ter 12 contribuições sem perder a qualidade segurada. O 2 diz 180 contribuições, aí nesse caso, para as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial, pode haver perda da qualidade segurada. Então, para aposentadorias por idade, por tempo e aposentadoria especial, são 15 anos de contribuição, ou seja, 180 contribuições. 10 contribuições mensais sem perda da qualidade segurada para o salário maternidade. Em quais condições? O contribuinte individual, o segurado especial e a facultativa. Nesse caso, nessas três condições, exige carência de 10 contribuições mensais sem perda da qualidade segurada. É interessante, isso ocorre muito, o parto antecipado. Então, se eu tenho 10 contribuições para 9 meses de gestação, eu posso ter parto antecipado. Então, quando eu antecipo o parto, eu antecipo também a carência. Então, se eu tiver uma mulher, teve um parto, a criança nasceu de 8 meses, a carência não vai ser 10 contribuições, vão ser 9 contribuições, ok? 12 contribuições para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez. Como regra, é lógico que tem exceção, 180 contribuições, mesmo com perda da qualidade segurada para as aposentadorias, e 10 contribuições para o salário maternidade, para o contribuinte individual, segurado especial e facultativo. Agora vem a exceção, que a gente diz junto ao seu artigo 30, que independe de carência. Veja bem, esse inciso primeiro é importante você gravar que a pensão por morte e o auxílio reclusão independe de carência. O INSS tem uma legislação praticamente atual, e ela fez exigência de 18 contribuições para o segurado. Isso não é carência, isso é uma condição. Em qualquer época da vida ele tem que ter contribuído 18 contribuições. E nós vamos ver a seguir. Mas é bom que vocês entendam que a pensão por morte, o auxílio reclusão, o salário família e o auxílio acidente independe de carência. Então veja bem, uma pessoa está em estágio terminal no hospital. Ela nunca contribuiu para a Previdência Social. Ela nunca contribuiu. Se alguém fizer para ela uma única contribuição e ela adquirir qualidade de segurado, os filhos menores terão direito à pensão por morte. Por quê? Porque não existe carência. Basta que ele tenha qualidade de segurado. Auxílio reclusão, a mesma coisa. A pessoa está fugindo da polícia, vai ser preso. Se alguém fizer uma contribuição para ela, uma única contribuição, e ela for presa,
os dependentes, em especial os filhos menores, receberão auxílio reclusão, ok? Então é bom que a gente diga sempre, deixa bem frisado que pensão por morte e auxílio reclusão independe de carência. No slide anterior, nós vimos que depende de carência o salário maternidade, a gente falou que são 10 contribuições. Nesse caso, aqui independe de carência o salário maternidade para quais segurados? Empregada, doméstica e avulsa. E esse inciso segundo, eu faço questão de frisar o seguinte, quando a gente vê isso daqui, a gente fala, bom, salário maternidade para empregada doméstica não tem carência? Não, realmente não tem carência. E aí vem na cabeça da pessoa tentar registrar uma pessoa como empregada doméstica, ela já estando grávida. Não é costumeiro alguém registrar alguém grávida, por exemplo, grávida de 6 meses. Você registraria uma doméstica grávida de 6 meses? E as pessoas acabam fazendo isso com parentes. Veja bem, a Previdência Social investiga isso, né? E isso é estelionato, você está obtendo vantagem de forma ilícita. Então, só deixando bem claro que as pessoas podem empregar alguém grávida, só que não é costumeiro. Então, uma empregada, uma secretária grávida de 7 meses, 6 meses, se ela for empregada, a Previdência Social vai pagar o salário de maternidade? Vai, só que a Previdência Social pode investigar. O inciso terceiro, ele fala do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. No slide anterior, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença exigia carência de 12 contribuições. Nesse caso aqui, ela é isenta. Quando ela é isenta? Quando sofre um acidente de trabalho. Então, eu venho trabalhar na faculdade para dar aula e eu sofro um acidente, o teto cai na minha cabeça. Eu tenho 2 dias de vínculo com a minha empresa. Eu vou ser amparado porque houve um acidente de trabalho. Também os acidentes de qualquer natureza ou causa. Quais são esses acidentes? Aqueles que não ocorrem no âmbito do trabalho. Final de semana eu vou jogar uma bola e quebro a perna. É um acidente de qualquer natureza ou causa. E esses acidentes também são isentos de carência. Então, caí, machuquei, enfim, qualquer coisa que ocorrer que não for doença, for acidente, seja de trabalho, seja de qualquer natureza ou causa, é isento de carência. E nós também temos algumas doenças de uma portaria interministerial, uma lista do Ministério da Saúde que fala das doenças graves. Cardiopatia grave, mal de Parkinson, hanseníase, enfim. Um rol taxativo, não é exemplificativo, ele tem uma quantidade e só aquela quantidade existe. Esses segurados também, eles são considerados isentos de carência, então basta ter qualidade segurada, ok? E os segurados especiais que nós falamos, eles só basta comprovar exercício de atividade, ainda que de forma descontínua. Então, o segurado especial, ele pode contribuir janeiro de 1970, depois 75, 78, essa carência dele pode ser de forma descontínua, não necessariamente sem perder a qualidade segurada. E a reabilitação profissional também independe de carência. Nós tivemos algumas alterações recentes, e principalmente a Lei 13.457 de 2017, que alterou um artigo 27A do Decreto 3.048/99. Antes dessa lei, se você perdesse a qualidade segurada, você também perderia a carência que você já havia adquirido. Então você teria que readquirir a qualidade segurada. Para readquirir a qualidade segurada, simples, pague uma contribuição em dia ou mantenha um vínculo com a empresa ou com o órgão gestor de mão de obra, para o segurado avulso, e você readquire esta qualidade segurada. Só que a carência, você tinha que pagar 1/3 da carência necessária. Então, o auxílio-doença eram 12 contribuições, você tinha que pagar 4 para readquirir essa carência. Essa lei 13.457 alterou. Hoje, para você readquirir a carência, você tem que pagar metade das contribuições exigidas. Então, eu tenho 12 contribuições para o auxílio-doença. Para eu readquirir essa carência, que um dia eu já fiz, eu tenho que pagar 6 contribuições. Para o salário e maternidade, que são 10 contribuições, para eu readquirir, eu tenho que pagar 5. Bom, nós tivemos uma outra alteração na Lei 13.135 de 2015, que estabeleceu alguns critérios diferenciados para a pensão por morte e auxílio reclusão para o cônjuge e para a companheira ou companheiro, né? Para os filhos menores, continua sem exigir nenhum tipo de carência, nenhum tipo de contribuição do segurado, nada, só basta que o segurado tenha a qualidade segurada. Para o cônjuge e para a companheira, ele fez algumas exigências, quais sejam? Tem 18 contribuições por parte do segurado e que a União
exista há mais de 24 meses. Veja bem, isso não é carência. Isso não é carência, isso é uma condição estabelecida, ok? Então a pessoa hoje, o cônjuge, para receber a pensão por morte, ele tem que ter 18 contribuições e tem que ter vivido há mais de 24 meses em união ou em casamento com esse cônjuge, ok? Então é bom estabelecer isso como condição, não como carência. Bom, vamos aos exercícios para que a gente consiga fixar melhor esse entendimento sobre carência. Que carência é um número de contribuições, né, que você tem que ter para ter direito a esses benefícios. Então vamos lá. Marcelina contribuiu o seguinte período acompanhando no slide. Janeiro de 2010 a janeiro de 2015. 5 anos com o Ministério do Trabalho e Emprego, então menos de 10 anos de contribuição, 12 meses só. Ela teria então até 15 de março de 2016 para voltar a contribuir. Ela ficou incapaz em 15 de fevereiro de 2017. Terá direito ao benefício? Veja bem, se ela tem a qualidade de segurado estendida pelo período de graça por 12 meses, então até 15 de março de 2016, ok? Então veja bem, ela ficou incapaz em 15 de fevereiro de 2017, quando já havia perdido a qualidade de segurado. Então ela não terá direito ao benefício porque quando ela ficou incapaz, ela não possuía qualidade de segurado e a carência havia perdido há mais de 12 meses, ok? Segundo exercício. Marcolino contribuiu no seguinte período, fevereiro de 2016 a 11 de 2016. Pagou 10 meses, ok? Sem Ministério do Trabalho e Emprego. Em 2 de 11 de 2016 ficou incapaz para o trabalho. Terá direito ao benefício de auxílio-doença que exige carência? Qual é a carência do auxílio-doença? Primeira pergunta, 12 contribuições sem perder a qualidade de segurado. Se ele tinha 10 meses só contribuídos, ele não vai ter direito ao benefício porque ele não implementou a carência necessária. Terceiro exercício. Epistêmio contribuiu nos seguintes períodos. Fevereiro de 85 a fevereiro de 2005. Pagou 20 anos sem perda da qualidade segurada. Ele pode ficar 24 meses sem contribuir. Se ele pode ficar 24 meses, então ele pode ficar até 15 de março de 15 de abril de 2007. Ele voltou a contribuir em maio de 2017, quando ele havia perdido a qualidade de segurado. Se ele perdeu a qualidade de segurado, ele vai ter que refazer a carência. Okay? Então ele pagou maio até 10 de 2017. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses. Se ele pagou 6 meses, ele conseguiu readquirir a qualidade de segurado. Por quê? Desculpa, readquirir a carência. Por quê? A carência do auxílio-doença são 12 contribuições. Se ele perdeu, ele tem que fazer 6. Ele fez as 6 contribuições? Fez. Se ele ficou incapaz em 11 de 2017, ele tinha qualidade de segurado e a carência readquirida de 6 meses, então ele terá direito ao benefício de auxílio-doença. Quarto exercício da Valdevina. Ela contribuiu nos seguintes períodos. 2 de 2005 a 2 de 2007, 2 anos sem Ministério do Trabalho e Emprego. Se ela tem 2 anos, ela tem 12 meses de contribuição tão somente. Ela voltou a contribuir 10 anos depois, ou seja, janeiro de 2017 a março de 2017. 4 meses ela contribuiu. Veja bem, ela teve o filho e terá direito ao salário maternidade? Se ela perdeu a qualidade de segurado e perdeu a carência, ela terá que refazer a carência do salário maternidade. Salário maternidade do contribuinte individual são 10 contribuições. Para ela readquirir, ela tem que ter feito 5 contribuições, ela só fez 4. Então ela não terá direito ao benefício porque ela não readquiriu a carência necessária de 5 meses. No quinto exercício, a gente vai verificar que a Valdevina contribuiu nos seguintes períodos. Janeiro de 2017 a mês 9 de 2017, ou seja, pagou somente 9 meses. E a gente já está vendo ali falando de salário maternidade, então ela teve um filho no mês 10 de 2017. Primeira coisa que a gente tem que verificar, contribuinte individual são 10 contribuições mensais, ela só fez 9. Então, a princípio, podemos dizer que ela não teria direito ao benefício. Mas veja bem, ela teve o filho com parto de 7 meses. Isso é uma antecipação do parto e antecipou em 2 meses. Então, eu posso antecipar a carência em 2 meses também. Então, se a carência necessária é de 10 contribuições, se eu antecipo 2, a carência passa para 8. Como ela contribuiu 9 meses, ela terá direito ao benefício porque antecipou o parto, antecipou também a carência. Pois bem, terminamos o vídeo aula sobre carência e até a próxima aula.